Depois da Jerônimo Coelho e da Otto Bem, a rua Visconde Toné recebeu as obras do Rio Matias, como já mostramos aqui no Balanço Geral. A gente está acompanhando, né? O trabalho já estava programado, só que, no entanto, o andamento preocupa os comerciantes, o ritmo desse andamento, né? Porque os comerciantes já sentiram a diminuição na clientela. Imagina, né? E quem está no local agora, ao vivo, é o Luan Wozniak, e vai mostrar pra gente essa realidade. Ó, já está aqui na tela. Boa tarde para você, Luan. Me diz aí, tem algum comércio aberto por aí nesse horário? Como é que está o movimento? Você que está com o nosso mochilink, boa tarde para você. Atualiza essa situação ruim, angustiante dos comerciantes com a via gastronômica. Oi, Elber, boa tarde para você, para todos que acompanham o Balanço Geral. Agora quase 12h15 e o cenário por aqui é bem diferente do que a gente via, por exemplo, no ano passado, nesse mesmo horário. A rua aqui, ó, Visconde de Toné, com um movimento muito tímido, tanto de veículos como também de pessoas, e todos por aqui dividem agora o mesmo espaço em função dessa obra. Muitos estabelecimentos comentam que a redução no atendimento é de 80%, 90%. É que a clientela também não quer vir para cá para encontrar uma situação como essa. E muitos estão preocupados com a interferência que isso traz no faturamento. Queda de 80%, 90% no faturamento. E aí fica a pergunta, como pagar os funcionários? Teve um desses comércios por aqui que tinha 14 trabalhadores antes das obras iniciarem. Por conta do impacto causado pelos trabalhos, a dona do estabelecimento precisou demitir 10 pessoas, ficou só com 4 trabalhadores. Além desse impacto econômico, outro problema em função dessas obras é da segurança das pessoas que passam por aqui. Eu vou até pedir para o nosso cinegrafista Juliano mostrar lá na frente que tem um poste nessa rua Jacob Eisenmuth que vem para essa obra aqui na Visconde de Toné, onde encontra essa obra, que ele está praticamente inclinado. Está segurado, inclusive, por uma corda lá, amarrado numa estaca. A gente até questionou a prefeitura o que vai ser feito nessa situação e o município disse que deve resolver nos próximos dias fazendo a substituição desse poste, porque coloca em questão a segurança das pessoas que passam por aqui. Mas o que chama a atenção mesmo nessa obra é o que está ali dentro, que o Juliano vai mostrar agora. É o andamento desses trabalhos. A gente vai mostrar aqui no Balanço Geral que boa parte dessa galeria já foi construída, mas o que está emperrando essa obra é exatamente nesse ponto aqui, ó, onde passa a rede elétrica e também de gás. Um funcionário que não quis ser identificado disse que essa situação está mais ou menos assim há uns 2 meses, que inclusive se isso tivesse sido resolvido antes, essa obra já poderia ter andado há um bom tempo. A prefeitura diz que vai se reunir com a Celesc para decidir uma data de quando essa estrutura vai ser retirada para aí sim unir essa parte que foi construída na Visconde de Toné e também na rua Jacob Eisenmuth, onde essa obra agora vai se conectar logo depois disso. Segundo ele, se isso fosse feito logo, esse trabalho por aqui poderia ser concluído em 1 mês e meio, 2 meses. Mas, é claro, depende da agilidade desses trabalhos. Na última semana, a gente conversou com comerciantes no entorno por aqui e o relato é praticamente o mesmo, de indignação. Eles, inclusive, chegaram a fazer um protesto, como a gente confere agora na reportagem do Maicon Costa. O horário é de almoço, mas estabelecimentos da Visconde de Toné quase sem movimento de clientes. Esse é o reflexo das obras de macrodrenagem do Rio Matias na região. Adilson é proprietário de um restaurante e estima uma queda de mais de 50% no faturamento por conta das obras. Segundo o empresário, a rua Engenheiro Niemeyer, onde o comércio dele está situado, já sofreu mais de 6 intervenções em menos de 5 meses. Transtorno total, né? Primeiro pela dificuldade de circulação dos veículos. Esse é um ponto, os veículos não chegam, as pessoas têm pouco tempo para almoçar, né? Normalmente, sei lá, 40 minutos, 1 hora no máximo para almoçar, se deslocam, não conseguem chegar. Se tem que deixar o veículo distante, seja num dia de muito sol, dificulta, seja num dia de chuva dificulta também, então é bastante complicado, né? Sem contar para os próprios pedestres, a questão dos entulhos, né? De passagem, tudo isso dificulta. Então realmente influencia diretamente no nosso faturamento, no nosso movimento e é uma coisa que a gente não sabe como fazer para amenizar isso, né?
Para minimizar os impactos, ele faz a política da boa vizinhança com a equipe da obra. É o único jeito para conseguir liberar a passagem de clientes em alguns horários, principalmente ao meio-dia. Tentar fazer com que ele acabe liberando a rua num determinado momento, como no meu caso que tem um restaurante, né? Então eu sempre procurei pedir para que perto das 11, quando a gente abre, que eles liberassem a rua, tal. Alguns fazem, outros não fazem, alguns liberam, mas um espaço pequeno, curto, então realmente é muito difícil, é uma situação muito complicada que a gente está vivendo hoje aqui na gastronômica e nas ruas, né, ao entorno do shopping e no centro da cidade, né, de uma forma geral. Os transtornos levaram empresários a protestarem novamente. Eles se reuniram para cobrar a agilidade da prefeitura em relação às obras. Alguns comércios que antes abriam todos os dias diminuíram o atendimento. Outros imóveis estão fechados e sem previsão alguma de reabrir. Demissão de várias pessoas, alguns estabelecimentos fecharam, então o turismo aqui da via gastronômica não existe mais. A situação está complicada no estabelecimento da Giovana, que fica na via gastronômica. Ela tinha 14 funcionários e precisou demitir 10 deles, porque o movimento aqui caiu drasticamente depois que as obras começaram. O faturamento caiu em torno de 70%. Por esse número, as pessoas já podem ter noção de como está a nossa vida. E isso impacta diretamente na vida dos funcionários que tiveram a redução dos seus rendimentos também, na economia de bairro, nos nossos fornecedores. Isso não é só no nosso estabelecimento, isso é geral. Na via gastronômica, que hoje não existe mais, da rua Jacob Eisenhut até para frente. Então, é um impacto extremamente drástico. Em 30 anos nunca fechamos a casa, exceto em final do ano, dia 31 de dezembro. E nós estamos tendo que fechar em alguns dias da semana. Apostamos no delivery, porém também estamos tendo que fazer promoções beirando o absurdo para conseguir impulsionar as vendas. É um impacto muito grande. Além dos prejuízos econômicos, os empresários enfrentam problemas estruturais. Várias rachaduras apareceram nos estabelecimentos, como essa aqui, que vai da porta até o teto. E se a gente olhar do lado de dentro, dá para perceber que a rachadura atravessa a parede. E essa não é a única fissura. Na parede dos fundos tem mais uma rachadura que vai do teto até o chão. E essa marcação de data e tamanho indica que a situação está sendo acompanhada por técnicos e engenheiros da obra. Os danos estruturais são visíveis inclusive do lado de fora. Um equipamento foi instalado neste comércio para medir a profundidade das rachaduras e acompanhar a evolução delas. A segurança também é colocada em risco nas calçadas, onde pedestres e ciclistas dividem espaço com tapumes, outros materiais da obra. Neste vídeo, um motoboy é flagrado dirigindo em alta velocidade na calçada. Este outro motociclista também aparece trafegando na calçada no exato momento em que duas mulheres passam. A principal etapa da obra de macrodrenagem é na Rua Visconde de Toné, onde uma galeria está sendo implantada. Mas os trabalhos avançam em outros trechos e, por isso, mais ruas tiveram de ser interditadas. É o caso das ruas Pedro Lobo e Engenheiro Niemeyer, onde está sendo feito o serviço de estaqueamento, para mais tarde receber a galeria. E as ruas Jacob Eisenhut e Henrique Meyer, onde o trânsito teve interrupção. Empresários reclamam ainda da falta de informações referentes ao andamento das obras. Trabalhar às cegas é um risco muito grande. A gente não tem como se programar financeiramente, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Então, o que os empresários pedem, não só da via gastronômica, como da Engenheiro Niemeyer, do miolo do centro de Joinville, é que tenham informações mais claras, mais objetivas, mais certas, para que nós, empresários, possamos nos programar financeiramente, inclusive. E isso está impactando muito na nossa programação, na nossa vida, no dia a dia. As obras do Rio Matias começaram em 2014 e o prazo inicial era de 24 meses para a conclusão dos trabalhos. Mas já se passaram 6 anos.
O município alega que já foi executado 60% dos trabalhos e que a conclusão está prevista para o segundo semestre desse ano. Como a gente acompanhou o depoimento de uma das comerciantes, ela questiona informações claras para poder se programar financeiramente. Precisou reduzir de 14 para 4 funcionários trabalhando no estabelecimento, 10 deles foram demitidos. A gente questionou a prefeitura qual que é o tempo para concluir a obra nesse trecho especificamente. O município disse que deve concluir os trabalhos por aqui até julho. Ou seja, tem mais alguns meses pela frente e que, infelizmente, eles terão que agravar a situação, principalmente financeira, que acabam tendo que acumular por conta dessa obra. Outro problema relatado por um funcionário aqui é em função da chuva, né? A gente vê aqui do lado que tem uma bomba que foi instalada para retirar toda a água que entra na galeria. E aí, se São Pedro não colabora, infelizmente, essa obra acaba se arrastando por mais tempo. Ele disse para a nossa equipe que quando chove e enche aqui na galeria, é preciso de cerca de meio-dia para retirar toda a água do local e aí sim dar sequência nos trabalhos. A gente espera, é claro, que agora em diante essa obra tenha fiscalização, porque como a gente mostrou no Balanço Geral, o Tribunal de Contas do Estado cobrou explicações porque desde setembro de 2018 não havia ninguém fiscalizando essa obra. A gente vai seguir acompanhando. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luan, por essas informações através do nosso Mochilink. E o que mais nos assusta é que não tem nenhum funcionário ali, gente. Não tem revezamento, não tem nada. E isso, de fato, preocupa e angustia ainda mais aí o empresário que está ali trabalhando, suando, pagando os impostos e vendo aí o seu negócio ir à míngua. É triste, viu? É triste. Agora, impressionante, né? Um planejamento, a gente viu que não existiu nenhum tipo de planejamento, porque o prazo era 2 anos. Passou 6 anos. Da obra toda, né? Da obra toda. 2 anos da obra toda. Já estamos em 6 anos e 60% apenas foi concluído. Então, aí, quanto tempo mais vai demorar para os 40%? Como é que fica essa situação? É triste, né? E Joinville chove, e a gente sabe isso desde quando a gente nasce ou vem para cá. Joinville é conhecido até na brincadeira como Chuville. Uma obra como essa tem que ter sua proteção, planejamento também para evitar que a chuva atrapalhe o processo, né, Sabrina? E o Luan Wozniak falou ali, né, do pedido dos comerciantes em relação a ter uma resposta clara. Ele falou da obra, esse trecho, esse ponto da Visconde que deve ficar pronto no mês de julho, mas também tem outra parte que a gente ouviu pela assessoria de imprensa da Prefeitura, né? Exatamente. A nossa produção buscou aí uma resposta, então a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que o município entende a reclamação dos comerciantes, porém a obra chegou em um estágio crítico, mas necessário. O governo ainda reforçou que esta etapa aconteceria durante o Natal, mas foi suspensa justamente para evitar transtornos em um período com maior movimento.